Está abordando na continuidade do estudo da palavra. Está porque Deus realiza a obra de julgamento nos últimos dias. E esse assunto é de suma importância, porque até nós, hoje, nós somos julgados pela palavra do Senhor. E se você pensa que nós também não temos um certo julgamento, hoje, nosso julgamento é hoje, para não sermos condenados com o mundo. E aí há uma pergunta: por que Deus realiza a obra de julgamento nos últimos dias? Vamos ler o que diz a Bíblia. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 17. Diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento lá no mundo, pela casa de Deus. Preste atenção, porque já é tempo. O apóstolo São Pedro aí estava falando acerca desses últimos tempos, dos últimos dias da igreja sobre a terra. E ele disse categoricamente: porque já é tempo que se comece o julgamento pela casa de Deus. Julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, tá? Primeiro Deus nos julga. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se começa por nós, que mesmo que tenhamos aceitado Cristo como nosso Salvador pessoal, que vivemos uma vida piamente, uma vida justa, justamente, uma vida santa, santamente, uma vida sóbria, sobriamente, se este julgamento começa por nós, qual será o resultado ou o final? Ali diz o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho, aqueles que não obedecem o Evangelho de Cristo, aqueles que não obedecem à palavra de Deus. Agora, interessante que hoje nós somos julgados por Cristo. E é interessante o que a Bíblia diz, que até o julgamento final, como foi Cristo que morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o Pai, que é Deus, a ninguém julga. Deus não julga ninguém. Mas Ele deu todo o julgamento ao Filho. Olha o que o apóstolo João escreveu, nos ensinando, João capítulo de número 5, versículo de número 22. Olha o que diz a Bíblia. Jesus dizendo: e também o Pai a ninguém julga. Mas o que Deus fez? Mas deu ao Filho todo juízo. Então Deus tem o juízo nas mãos de Cristo hoje, que estará julgando esse mundo. Lá no trono branco, no juízo final, quando a Bíblia diz que toda a humanidade, de todas as épocas e tempos, vai comparecer diante do trono branco, não é do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para a igreja somente, mas diante do trono branco, quem vai estar sentado no trono branco? Jesus. Não é Deus que vai julgar esse mundo, é Jesus. Por quê? Porque está escrito que o Pai a ninguém julga, mas Ele deu exclusividade
a Jesus. Entregou o juízo a Jesus. Então, este julgamento, conforme Pedro, capítulo 4, versículo 17, 1 a Pedro, esse julgamento já começou. Ou seja, somos até repreendidos muitas das vezes pelo Senhor, para que você não entre no juízo final. Olha o que diz a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 32. Olha o que Paulo diz: mas quando somos julgados, o nosso julgamento começa hoje, na casa de Deus. E eu louvo a Deus, tem gente que, quando ouve uma palavra na igreja, exortativa, admoestativa, corretiva, e até às vezes repreensiva, a pessoa sai da igreja triste, cara feia, sisuda, dizendo: olha, parece que alguém contou o meu problema para o pastor. Alguém revelou o meu pecadinho, ou o meu pecado de estimação para o pastor. Porque, pastor falou tudinho para mim. Meu irmão, você não crê na ação do Espírito Santo de Deus? Se Deus está te repreendendo hoje, Ele está o fazendo para você não ser condenado com o mundo mais tarde. Você não sair desse julgamento que é feito hoje pela palavra e não entrar no julgamento final, aonde você pode ser condenado e lançado no inferno, separação eterna de Deus. Então, Paulo foi categórico à igreja de Corinto. Ele diz: mas quando somos julgados, somos repreendidos por quem? Pelo Senhor. Mas com qual finalidade? Para não sermos condenados com o mundo. Você não tem que ficar triste quando você vem à igreja e ouve uma palavra exortativa, repreensiva, admoestativa, Deus te corrigindo. Você não tem que sair daqui de cara feia, não. Você tem que sair daqui feliz. Eu só saio triste de um culto quando Deus fala com todo mundo e não fala comigo. Eu digo: meu Deus, tem coisa errada. O Senhor falou com A, B, C, o Senhor falou com toda a igreja, mas o Senhor não falou comigo. Tem coisa errada na minha vida. E eu busco urgentemente um conserto. Então entenda uma coisa: quando Deus te julga aqui através da palavra, para você andar direitinho, para você obedecer os mandamentos de Cristo, quando Deus te repreende aqui, é com a finalidade de mais tarde você não ser condenado com o mundo. Pastor, mas isso não é prova que Deus me odeia? Não. O que diz Apocalipse 3:19? Olha lá, Apocalipse 3:19. Está escrito: eu repreendo e castigo a todos quanto odeio. Está escrito: a todos quanto amo. Olha aí, se Deus está te repreendendo hoje e te julgando através da palavra que é pregada nos púlpitos das igrejas, e tem muita gente que não entende, mas por que poderia estar pregando lá para os não crentes? Os não crentes estão ouvindo a palavra, e se não converteu, porque não quer. Agora, nós estamos passando pelo processo de aperfeiçoamento. Tá? Estamos nos aperfeiçoando. E é por isso que uma hora ou outra Deus vai nos repreendendo. O que você faz com uma criança quando erra? Quando te desobedece? Quando infringe uma ordem ou um mandamento que você dá? Você não corrige essa criança? Assim Deus também faz para conosco. Ele diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Primeiro, antes do castigo, vem o quê? A repreensão. Se através da repreensão a pessoa não se conserta, aí vem o quê? O castigo. Primeiro ele repreende através da palavra. Se através da repreensão não dá jeito, aí vem o castigo. E ele castiga, não é porque ele odeia, ele diz: a
todos quanto amo. Aí qual é o conselho de Cristo para mim e para você? Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. É o conselho de Cristo para mim e para você. Então veja bem, você precisa entender que hoje a palavra nos julga. E também no juízo final, o julgamento será feito pela palavra de Cristo. Até Cristo diz, eu não vou julgar ninguém. Mesmo que o Pai o deu para ele o juízo, mas sabe o que é que vai julgar esse mundo, irmão? É a palavra. Quando você abre a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 12, versículos 47 e 48, olha o que está escrito. Jesus dizendo: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, por isso que Jesus disse lá, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, o que vai acontecer? Será salvo. Quem não crê, será condenado. Aí está escrito, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Olha o que Cristo está falando, irmão. Eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas olha o verso subsequente, verso 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. O Pai? Não. Deus? Não. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Irmão, isso é muito sério. Você tem que amar a palavra de Deus. E mesmo quando Deus usar alguém para falar com você, não saia da igreja cabisbaixo, triste, tédio, desgostoso. Pastor falou tudo que está acontecendo comigo, até do meu pecado de estimação. Irmão, dê glória a Deus. Deus está te repreendendo para você não ser julgado através da palavra no último dia. Porque todos que serão julgados no último dia, quando abrir-se os livros diante do trono branco, não vai ter veredito para salvação. Por quê? Todos aqueles que não forem achados seus nomes escritos no livro da vida, será lançado no inferno? Não, no lago de fogo. Porque até o inferno vai ser lançado no lago de fogo. É algo seríssimo. Então, entenda uma coisa, que este julgamento já começou. Então, por que esse estudo estimula muita fé no meu coração e deve fazer a mesma coisa no seu, de você trabalhar para Jesus, de você ganhar almas para Jesus, de você praticar boas obras? Eu li aqui ontem que Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. E aí, fechando as cortinas desse ensinamento, ele diz, assim resplandeça a vossa luz no mundo, para que os homens vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Então, veja bem, hoje, como cristão, nós não vamos comparecer diante do juízo final, mas tem um tribunal para a gente prestar contas. Tem, pastor? Eu não sabia. Abra lá, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10. O que está escrito? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Ou seja, primeiro, antes quer dizer primeiro. Por exemplo, quando Jesus vier,
ele vem e arrebata a sua igreja. Nós vamos ter um encontro com Jesus nos ares. Mas desse encontro que nós vamos ter, já se instalará no espaço sideral. Eu não sei qual é a região aí, se no segundo céu ou terceiro céu, mas a Bíblia diz que vai se instalar o tribunal de Cristo. E nesse tribunal é aonde nós vamos receber, por meio do corpo, tudo aquilo que nós fizemos. Hoje eu fico pensando alguém que se esforça para dar uma oferta na igreja, que abre mão às vezes até de comer algo um pouco melhor e diz, não, eu vou trazer o dízimo do Senhor. Alguém que se dedica na obra de Deus, procurando fazer para o seu Deus o melhor. Nesse dia, ele será recompensado. Olha o que está escrito, porque todos devemos, até Paulo se incluiu aí nesse meio. Ele diz, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Paulo, mas para quê? Aí ele responde, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aí eu pergunto para você, o que é que você está fazendo para Jesus? O que é que você está fazendo para Deus? Olha aí, todos nós, aí fala da igreja, dos cristãos. E tem gente que vai chegar nesse dia, a Bíblia fala de vários materiais que será descoberto nesse dia. Tem gente que vai chegar com palha, outro feno, materiais perecíveis. Recebeu talento, recebeu aptidões, recebeu dons de Deus, mas não negociou os talentos que recebeu. Nesse dia, sofrerá detrimento. Detrimento quer dizer prejuízo, não terá galardão. Não terá galardão. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque nós como cristãos, não é só vir à igreja, não é só você seguir a Cristo. Você tem que ganhar almas para Jesus. Você tem que procurar ganhar sua família para Jesus, ganhar os seus filhos para Jesus, ganhar o seu pai para Jesus, a sua mãe, a sua parentela, os seus amigos. Por quê? Porque só desta forma nós receberemos o galardão. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para receber, por meio do corpo, tá? Por meio do corpo, tudo aquilo que nós fizemos, ou o bem que nós fizemos, ou o mal. É você que escolhe o que você quer semear. A Bíblia diz que tudo quanto o homem semear, isto também ceifará. Então é você que faz a escolha daquilo que você quer semear. O material, o tipo de material que você quer apresentar nesse dia. Palha, feno, ou ouro, prata, ou materiais perecíveis. Sabe que tem gente que sempre dá o pior para Deus. Ele nunca dá o melhor. Se ele vai contribuir, ele tem uma oferta um pouco mais valiosa, e ele tem R$1 ou R$2 amassado. R$1 não tem mais, agora é 2, né? E ele pega o amassadinho e coloca lá. Ele poderia dar o melhor, mas ele nunca dá. Ele vem para a igreja, ele diz, o culto vai começar agora. Eu vou esperar depois das 19h30, aí eu vou para o culto. Ele sempre dá um material de segunda. Ele ora pouco, ele não jejua, ele não lê Bíblia. Tudo que ele faz para Deus é pouco. E nesse dia do tribunal de Cristo, tá? E não será um tribunal para condenação,
mas sim para recebimento de galardão, de recompensa. Paulo chegou a dizer que aquele cujo material não passar por esse processo que vai ser reconhecido pelo fogo, ele diz, o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. Eu não sei, tem gente que diz, será que será deixado para a grande tribulação e depois ser salvo posteriormente? São mistérios e segredos da Bíblia. Mas, irmão, eu não quero chegar diante desse tribunal para depois ver qual é o tipo de material que eu estou oferecendo para Deus e aí querer me corrigir quando não tem mais solução. Eu quero fazer hoje o meu melhor. Eu quero dar o meu melhor para Deus hoje. E eu digo para você, faça o teu melhor para Deus. É por isso que às vezes eu não consigo deixar nada me prender. Eu posso estar doente, eu quero estar na igreja, eu posso, não tem problema quantas pessoas vai estar no culto, eu quero oferecer o meu melhor, eu quero chegar primeiro, eu quero orar, eu quero fazer a minha parte, eu quero amar os irmãos sem nenhum tipo de hipocrisia, eu quero ser verdadeiro com as pessoas, eu quero praticar o bem. Eu prefiro ser achincalhado, eu prefiro que alguém me maltrate do que eu maltratar alguém. Às vezes eu sou maltratado. Às vezes você é maltratado até pelos seus, os da sua família. Mas sempre tenha isso na sua mente. Uma boa consciência. Tanto para com Deus, como também para com os homens. Aprenda isso. Outro sim. A verdade, irmão, é que o próprio Jesus, alguém diz, pastor, mas verdades para o tempo do fim. E esse julgamento está chegando. Mas a gente sabe o dia, escute bem isso. Na verdade, irmão, é que o próprio Jesus, ele diz, está lá em Mateus capítulo 24, versículo de número 36. O que Jesus diz? Ele diz, mas daquele dia e hora ninguém sabe. Eu sei que o julgamento se aproxima. E da medida que vai se aproximando o julgamento, se aproxima também o dia do arrebatamento, o dia da vinda de Jesus. Está se aproximando. Pastor, o senhor sabe o dia? Eu não sei. Mas eu sei que está perto. Por que eu sei que está perto? Porque o escritor aos Hebreus, ele escreveu, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Então eu sei que está perto. João escreveu, filhinhos, é já a última hora, está perto. Mas a Bíblia diz, porém daquele dia e hora ninguém sabe. Quando você vê aí Nostradamus, quando você vê aí alguns profetas que profetizaram acerca da vinda de Jesus, uns profetizaram que Jesus vinha em 1914, depois foi para 1916, e foi uns, depois foi subindo, 1500 e tanto, e depois 1084, e eles foram lascando as profecias. E muitas vezes, irmão, as pessoas esperavam que Cristo ia voltar ou que o mundo ia acabar naquele dia. Não acabou. Sabe por quê? Porque isso é mistério. E o próprio Jesus diz, porém daquele dia e hora, ninguém sabe. A gente sabe, biblicamente falando, que está perto para acontecer. Que a palavra de Deus, ela está se cumprindo diante dos nossos olhos. E olha para cá, nós não estamos às cegas. Nós não temos vendas nos nossos olhos. Poxa, estamos lendo a Bíblia todos os dias. Os sinais estão se cumprindo. A gente não sente que está perto? Até porque o cristão, ele tem o Espírito Santo de Deus. Sim ou não? E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito.
Você sabia que o Espírito Santo tem um papel importante na vinda de Cristo? Porque está escrito: o Espírito e a noiva diz: vem. E quem ouve diga: vem. E quem entende diga: vem. Ora vem, Senhor Jesus. O Espírito Santo está orando pela igreja com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está nos revelando aqui, ali e acolá que Jesus está voltando. Mas o dia e a hora ninguém sabe. Mas daquele dia, disse Jesus, e hora ninguém sabe. E ele diz, nem os anjos do céu, nem os anjos do céu, sabe? O Pai não revelou, nem o Filho. Quando Jesus falou nem o Filho, porque Jesus estava ainda nesse mundo. Hoje alguém pensa que Jesus está lá no céu como um bobão. Chega para o pai: pai, é hoje, pai, que eu vou buscar a minha igreja? Não, fique tranquilo aí, meu filho, não é hoje não. Aí chega um outro dia: pai, é hoje, pai? É hoje, pai, que o senhor vai me enviar para buscar a minha igreja? Não, fique tranquilo, filho. O dia que for eu te falo. Não, meu irmão. Quando Jesus ressuscitou, ele disse aos seus discípulos: eis que é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Hoje Jesus sabe o dia da sua volta. Pastor, mas por que Jesus não veio ainda? A resposta está lá em Apocalipse 19 e 7. Porque a noiva ainda não se aprontou. A noiva não está pronta. A noiva não está pronta. E sabe que isso é algo normal para os nossos dias atuais? Porque quando a gente vai, divino, realizar um casamento, o noivo sempre não chega primeiro na igreja ou no local do casamento, chega. E a noiva? Demora. Eu já fiz casamento, guerreiro Cláudio, que a noiva demorou chegar 2 horas. Eu até chegava para o noivo lá e dizia: rapaz, ela desistiu, rapaz. Teve um que a gente precisou pegar uma cadeira e pôr ele para sentar, porque ele começou a desmaiar e passar mal, porque ela estava demorando. Sabe o que está acontecendo com relação à igreja e Cristo? A mesma coisa. O noivo celestial está pronto, mas a igreja ainda, a noiva, está escrito ali, regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Então Jesus só vem quando a noiva estiver pronta. Quando a noiva estiver pronta. Por que Jesus não veio ainda? Ele está dando tempo para muitas pessoas que até conhecem a sua palavra, mas não está levando as coisas de Deus a sério. Está brincando de ser crente. Está brincando de ser crente na igreja. Aí Jesus não veio, porque se ele vir, essa pessoa ou milhares de pessoas vão ficar. Então é muito sério este estudo. Aquele dia e hora ninguém sabe. Jesus falou: nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai que estás no céu. Irmão, é claro que a Bíblia nos dá várias pistas e sinais que podemos procurar. Escute bem isso. Podemos ler sobre isso nos livros do Apocalipse, Tessalonicenses, Daniel, além de vários outros profetas, todos eles profetizando a vinda de Cristo. Jesus também nos dá alguns sinais para procurar nos evangelhos, tá? Ele nos mostra, ele nos dá alguns sinais para a gente procurar nos evangelhos. Mas ninguém pode nos dizer exatamente o que vai acontecer e quando. Ninguém pode dizer. Olha, muitas vezes eu penso que o dia do arrebatamento e da vinda de Cristo será um dia normal.
Tem gente que diz, não, um dia antes de Jesus voltar, ele vai mandar tanto poder na igreja, que desviado vai correr tudo para a igreja, vai voltar para... Nananina, não, será um dia comum. Talvez uma segunda-feira como esta, que muito está vendo Big Brother, que muito está lá vendo Faustão, que muitos estão envolvidos com as prediletas novelas do dia a dia, mas tem aqueles que vêm gemendo, aleluia, vêm chorando, quem sabe vem carregando, transportando uma enfermidade, mas ele está lá, Jesus me ajuda, eu não quero perder aquilo que eu tenho ganho, eu não quero perder a minha salvação. Então, eu acredito que o dia do arrebatamento vai ser um dia normal. Deus não vai mandar um sobreaviso antes, minha igreja, reúna tudo nesse próximo domingo, não falte ninguém, e já realiza a última ceia na terra, porque eu vou buscar vocês. Nananina, não. É por isso que Jesus disse, se você soubesse a que hora viria o ladrão, você reforçaria as portas da sua casa, você chamava a polícia, você ia colocar câmeras, você ia fazer um punhado de coisa para impedir a ação do ladrão. A Bíblia diz que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Alguém diz, pastor, então vai ser de noite? Pode ser de noite para nós aqui no Brasil, mas quando é noite aqui para nós no Brasil, o Japão é durante o dia. Ou seja, ele não vai vir uma hora para os brasileiros e a outra hora para os japoneses. Ele virá em um só momento para todas as tribos da terra, para todo o planeta. Então, para nós pode ser noite, lá para o Japão, durante o dia. Por exemplo, agora no Japão, quase 9 horas, né? É isso? Quase 9 horas da manhã. Aqui é noite, lá é dia. Aí você pega um outro país, fuso horário, 3, 4, 5 horas diferente, vai ser meio-dia para alguns países. Então, por isso que ele diz, vocês não sabem se virá de manhã, ao meio-dia, à tarde e à noite, mas vocês devem estar apercebidos, porque o dia vai chegar. Esse dia vai chegar. Então, outro sim, mas para aqueles que amam a Cristo, irmão, a coisa mais importante é saber sobre o fim dos tempos. É que não temos absolutamente nada a temer. A gente não teme. Por que, pastor, a gente não teme? Porque Paulo escreveu à igreja de Roma, Romanos capítulo 8, verso 1, Paulo diz assim, portanto, agora quando? Depois que você aceitou a Cristo como teu Salvador pessoal. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é para os que estavam, porque tem muita gente que estavam na igreja, mas hoje não estão. Há muitos que estavam em Cristo, mas hoje não estão. Mas diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós não tememos esse tempo do fim. Tem gente que está com medo, está acontecendo catástrofe, isso e aquilo, está com medo. Você não precisa temer, sabe por quê? Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Olha o que Paulo diz na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 9. Olha o que Paulo falou, isso é profundo. Porque Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos destinou para a ira. Mas para quê? Mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos destinou para o dia da ira, da vingança do nosso Deus. Nananina, não.
Ele nos destinou para a aquisição da salvação. Através de quem? Da pessoa bendita de Jesus Cristo. Eu gosto muito de Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 32. Olha o que diz, Lucas 12 e 32. Diz assim: não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Ô, irmão, não temes. Não, você não precisa temer. Você não precisa ter medo. Sabe por quê? Aleluia, nós alcançamos o reino através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que sabemos é que, para nós, essas coisas significam que finalmente seremos levados a estar com nosso Salvador por toda a eternidade. E esse é o objetivo de nossas vidas. Vivemos para o dia em que encontraremos o Senhor nos ares. E Paulo ainda diz, e estaremos sempre com o Senhor. Portanto, ao invés da gente se preocupar e temer, podemos esperar o grande dia, nesta verdadeira expectativa. Esse é o dia em que estamos esperando, vivendo e desejando. O dia. E não adianta, se você deseja o céu, você precisa entender que essas catástrofes, que esses acontecimentos que a Bíblia diz que os homens desmaiariam de terror na expectação das coisas que sobreviria ao mundo, você não precisa temer. Você não precisa temer terremoto, pestilência, maremotos, tornados. Não. Por quê? Porque é cumprimento da palavra de Cristo. Nós vamos dizer o seguinte, lá em Lucas capítulo 21, verso 28, a Bíblia diz assim, nosso Senhor dizendo, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, quando essas coisas? Quais são essas coisas? Vê aí no contexto, guerra, rumores de guerra, terremotos, pestilência. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, o que Jesus disse? Olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, existe nossa esperança, conforto e descanso espiritual. Porque Hebreus está escrito, porquanto resta ainda um repouso para o povo de Deus. Existe uma esperança, irmão. Podemos encontrar muita paz em saber que nossa redenção está mais próxima do que imaginemos. Por isso, Jesus disse lá em Mateus 24, e o verso 44, e eu vou depois mostrar o segundo vídeo, olha o que está escrito. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensa, mas num culto de segunda, vem menos pessoa para a oração, para o estudo da palavra. Ele pode vir a hora que não penseis. O que significa a hora que não penseis? A hora que você não está esperando. Nossa, mas agora eu estou aqui no supermercado fazendo as compras. E ele veio. Aí quem está preparado lá do mercado, irmão, deixa a sacola de compra, o carrinho cheio de compra e sobe a encontrar o Senhor nos ares. Você está trabalhando durante o dia, chegou o momento do arrebatamento, aonde você estiver, irmão, Jesus vai te arrebatar.
se for piloto de avião, se for motorista de Uber, vai deixar o carro, vai deixar o avião e vai subir cantando o hino da vitória. Vamos para o segundo vídeo. Vamos lá, irmã? Vamos mostrar o segundo vídeo. Uma era tão demoníaca e escura é realmente a volta dos dias de Noé. O Senhor Jesus profetizou na Bíblia: como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. O Senhor Jesus retornou nos últimos dias e desta vez Ele é o Deus Todo-Poderoso encarnado, proferindo todas as verdades para purificar e salvar a humanidade e realizar sua obra de julgamento dos últimos dias. No entanto, ele se depara com a resistência e a condenação furiosa do poder público ateu e dos arrogantes círculos religiosos. Não há nenhuma pessoa que busque efetivamente a verdade e procure a luz, e certamente não há ninguém que efetivamente busque a manifestação e a obra de Deus. Isto mostra que toda a humanidade ficou tão corrupta e demoníaca que despreza a verdade e trata Deus como se fosse seu inimigo. Deus é santo e justo e seu caráter é absolutamente inofendível. Quando uma humanidade tão profundamente corrompida não confessa seus pecados a Deus e não se arrepende, como ela poderia não ser destruída pelas grandes e terríveis catástrofes que Deus está prestes a derramar sobre ela? Portanto, diante do desastre iminente, o que devemos fazer para recebermos a proteção de Deus e sobrevivermos aos piores desastres, talvez da mesma forma que Deus ficou a favor de Noé durante o dilúvio? Deus Todo-Poderoso diz: volte os olhos para o tempo da Arca de Noé. A humanidade era profundamente corrupta, desgarrara-se da bênção divina, não estava mais sob o cuidado de Deus e fora privada de suas promessas. As pessoas viviam na escuridão, sem a luz de Deus. Assim, tornaram-se licenciosas por natureza, abandonando-se a uma depravação repugnante. Tais homens não podiam mais receber a promessa de Deus. Eram ineptos para testemunhar o rosto de Deus e ouvir sua voz, pois haviam abandonado Deus, deixado de lado tudo que Deus lhes concedera. Haviam esquecido os ensinamentos divinos. O coração deles afastava-se cada vez mais de Deus. E na medida em que isso acontecia, entregavam-se a uma depravação que excedia toda a razão e humanidade, tornando-se progressivamente maus. Dessa forma, aproximaram-se ainda mais da morte e desabaram sob a ira e a punição de Deus. Apenas Noé adorava a Deus e evitava o mal. Por isso, foi capaz de ouvir a voz de Deus, de ouvir suas instruções. Noé construiu a arca seguindo as instruções da palavra de Deus e reuniu todas as espécies de criaturas vivas. E dessa maneira, estando tudo preparado, Deus fez desabar sua destruição sobre o mundo. Apenas Noé e os 7 membros de sua família sobreviveram à destruição, pois Noé adorava Jeová e evitava o mal. Tenho de dizer-lhe que, na época de Noé, os homens comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento a tal ponto que se tornou insuportável para Deus testemunhar. Então ele enviou do céu um grande dilúvio para destruir a humanidade e deixou a salvo somente as 8 pessoas da família de Noé e todos os tipos de pássaros e animais. Nos últimos dias, porém, serão mantidos por Deus todos aqueles que forem leais a Ele até o fim. Embora ambas tenham sido épocas de grande corrupção e insuportáveis para Deus testemunhar, e embora a humanidade em ambas as eras fosse corrupta a ponto de negar a Deus como Senhor, todos os homens na época de Noé foram destruídos por Ele. A humanidade em ambas as eras entristeceu grandemente a Deus,
Mas ele se manteve paciente com os homens nos últimos dias até agora. Por quê? Vocês nunca pensaram sobre o assunto? Se vocês verdadeiramente não sabem, então deixem-me dizer-lhes. Mas pessoas com humildade que buscam... Olha, irmão, é muito sério isso. Está para acontecer esse dia. Nós temos os banners aí, e nós vamos passar para a última parte desse estudo, que foi essa atitude do pregoeiro da justiça, chamado Noé. Nós podemos saber se o fim dos tempos, daquilo que profetizou os profetas antes de Cristo e os profetas depois de Cristo, como o apóstolo São Paulo, que falou várias vezes abordando o tempo do fim. Eu estava lendo uma profecia de Paulo na segunda epístola de Timóteo, no capítulo 3, ele falando como seriam os homens nesses últimos dias. É algo terrível. Então preste atenção, os dias de Noé se aproximam no fim dos tempos. Ou seja, parece que aqueles dias que aquela humanidade de então viveram no tempo de Noé, esses dias estão à tona hoje. Ou seja, os dias de Noé se aproximam no fim dos tempos. Como devemos buscar então a manifestação de Deus para você entender os dias de Noé, que mostra claramente que como aconteceu antes do dilúvio, a Bíblia diz, como foi nos dias anteriores ao dilúvio. A humanidade comiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que eles não perceberam. Aí chegou o dilúvio. Olha o que diz a Bíblia, Mateus capítulo de número 24, os versos 37 ao 39. Os dias de Noé e os dias finais da terra serão muito semelhantes em sua depravação generalizada e a distribuição do mal. Olha o que diz, Jesus dizendo, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha, irmão, imaginemos um pouquinho. Aconteceu a mesma coisa. Quando Noé estava lá construindo a arca, mostra a arca, depois você volta aí, Mateus 24 e 37, tá? Lá estava Noé construindo a arca. Tem uma segunda imagem, depressa, filho, olha lá, os dias de Noé chegaram, a arca estava construída, você vê ali milhares de pessoas perecendo. Você quer entrar na arca dos últimos dias e obter a proteção de Deus para você, para sua casa, para sua família? Que as pessoas não querem. O que Noé fazia? Durante todo o tempo que Noé construiu aquela arca, sabe quantos anos Noé demorou para construir a arca? 120 anos. 120 anos. Gente, é muito tempo. Mas durante todo esse trabalho da construção da arca, Noé pregava. Você está pensando que Noé só ficava lá com o martelo, o serrote, fazendo a arca? Não, as pessoas vinham para saber daquela novidade, apontava para Noé e dizia: Noé, tu é louco, rapaz. Tu está dizendo que Deus vai mandar um dilúvio? Sim, Deus vai, porque Deus falou comigo. Ah, que isso, Noé? E sabe por que eles não criam? Porque a Bíblia diz que nunca havia chovido sobre a terra. Naquele tempo, a própria terra germinava a água. Diz a Bíblia que um vapor
subia da terra e regava toda a relva. Então nunca havia chovido. Aí Noé vem com a mensagem de juízo, dizendo que Deus ia mandar um dilúvio. O povo diz: espera aí, nem chuva a gente não conhece, nunca choveu. A terra não precisa de chuva, porque sobe um vapor da terra e rega toda a relva. Agora ele está falando de dilúvio. Aí o que eles fizeram? Olha para cá, começava a dizer que Noé estava louco, doido, fora de si. Mas olha a terceira imagem. O que diz? O mundo de hoje é exatamente como era nos dias de Noé. Não é diferente, tá? E ali há um conselho, como devemos buscar a aparição de Cristo. Como você precisa fazer isso? A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Hoje Jesus está à nossa disposição. Hoje você pode buscar Ele. Amanhã não sei. Jesus pode vir hoje e arrebatar a igreja. Mas o mundo de hoje é exatamente como era nos dias de Noé. E Jesus deixou claro, Mateus 24 e o versículo de número 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, é só você olhar para os dias de Noé. O povo era desobediente, não ouviram a voz de Deus, e hoje você está pregando até dentro da igreja. Às vezes a igreja está cheia de incrédulos, pessoa que não acredita. Eu me lembro de um irmão que chegou para mim e disse: pastor, será que Jesus vai voltar mesmo? O que, meu irmão? Será que Jesus vai voltar mesmo? Porque eu não sei não, ó. Faz tantos anos que eu estou ouvindo que ele vai voltar. Até hoje ele não voltou. Eu estou achando que ele desistiu. Eu disse: o quê, irmão? Desistiu coisa nenhuma. Aleluia. Jesus está preparando salvos. Jesus está preparando a sua igreja para, nesse tempo do fim, tirar a igreja da igreja. Você sabia que Jesus vem tirar a igreja da igreja? Porque só aqueles que são igrejas verdadeiramente, são igreja verdadeiramente, vão subir. Então, nós estamos hoje diante da igreja visível e da igreja invisível. Todos aqui fazem parte da igreja visível, mas eu não sei quantos fazem parte da igreja invisível. A Bíblia não diz que é a igreja visível que vai subir, mas a igreja invisível, a igreja que se prepara, sem ruga, sem mancha, sem coisa semelhante, a igreja que se santifica. Isso é muito forte. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí, olha o que Jesus disse, verso 38. Portanto, ou porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que o povo fazia? Comiam, bebiam. Hoje, se você sair aí na orla da praia, daqui, passando por Praia Grande, São Vicente, Santos, você vai ver os restaurantes assim, ó, abarrotado. Pastor, o que o povo está fazendo? Comendo e bebendo. Até crente, irmão. Até crente. Comendo e bebendo. Perde o culto, vai para o shopping center, vai para a pizzaria, vai para os lugares de comer. Tão preocupado com comida. Ó como o povo estava nos dias de Noé. A Bíblia diz que eles comiam, bebiam, casavam-se. Até o casamento hoje é sinal da vinda de Jesus. Até o casamento. Eles casavam-se e davam-se em casamento. E olha depois da vírgula. Até o dia em que Noé entrou na arca. Quando Noé recebeu o aviso. Ó, vai começar o dilúvio. Coloca na arca a sua família, um animal de cada bicho, um casal de cada bicho, segundo as suas espécies, coloca lá, porque a hora do juízo começou.
E diz o verso de número seguinte: e não o perdoou. E não perceberam, melhor dizendo. Ou seja, eles estavam tanto envolvidos com os pecados de comida, bebida, casando-se, dando-se em casamento, que eles não perceberam. É o que vai acontecer nos dias atuais. Nós estamos aqui pregando todos os dias que Jesus vai voltar, que Jesus tem um lugar para você lá no céu. Foi Ele que disse, João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós recebemos dele uma promessa, e nós estamos anunciando a todo mundo, em todos os lugares, que se arrependem, ou que se arrependam dos seus pecados, e se converta a Deus, a Cristo. Mas as pessoas não querem. A Bíblia diz, até que eles não perceberam. O que aconteceu? Chegou a hora da cobrança, chegou a hora do juízo, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Não foi algum, irmão. Só foi salvo Noé e mais 7 pessoas, os da sua família. Se não dá para você salvar alguém, irmão, salva os da sua família. Lute pelos da sua família. Lute pela sua família. A Bíblia diz, eles não perceberam. Veio o dilúvio e os levou a todos. E aí Jesus fecha as cortinas desse ensinamento, dizendo, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então aqui, irmão, está a palavra de Cristo. Os dias anteriores ao dilúvio, quando falamos sobre a humanidade no tempo de Noé, todos sabem que assassinato, incêndio, roubo, furto, se tornaram os homens tão abomináveis. É o homem mantendo relação com homem, é mulher mantendo relações com mulher, homem casando com homem, mulher casando com mulher. E o pecado tem se avolumado. Sabe por quê? A palavra de Cristo está se cumprindo. Então, observemos, irmão, as pessoas do mundo hoje, e você vai ver que eles estão caminhando de passos largos para uma repentina destruição. O pior de tudo é que nós estamos avisando. Estamos avisando. A Bíblia diz que o avisado vê o mal e esconde-se. Mas o simples vem e sofre a pena. Nós estamos anunciando para as pessoas que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Então fica esse ensinamento. Nós vamos para o último vídeo. É um diálogo sobre esses dias de Noé que nós estamos vivendo. Depois a gente volta fazendo a oração final em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas pessoas com humildade, que buscam ser o sal e a luz, que submetem seu corpo e que assumem para si uma cruz e seguem o Senhor, você diria que elas não se arrependeram verdadeiramente? Então esse é o seu entendimento de arrependimento verdadeiro. E eu estou errado? Não é que esteja errado, só temo que esteja equivocado. Equivocado? Você está dizendo que comportar-se bem é sinal de arrependimento verdadeiro. E vai me dizer que não é? É claro que não é. Os fariseus explicavam as escrituras todos os dias e viajaram por toda parte pregando o evangelho. Pareciam fazer boas ações. Todos achavam que eles eram muito devotos. Mas quando o Senhor Jesus apareceu e fez sua obra, a essência dos fariseus foi exposta. Eles o condenaram e blasfemaram contra ele e ajudaram a pregá-lo na cruz. Qual foi o problema aqui? Por que o Senhor os amaldiçoou com 7 ais? Se tivessem se arrependido de verdade, como é que o condenariam? Não estou certo? Agora você apresentou um argumento válido. Então fazer boas ações não conta como arrependimento verdadeiro? É claro que não conta. Reflita comigo.
Se uma pessoa só se comporta bem, sempre ora e confessa ao Senhor, mas depois disso não consegue evitar mentir e pecar, até mesmo resistir e condenar a Deus, essa pessoa se submete a Deus, faz a vontade de Deus, o Senhor elogiaria essa pessoa? Claro que não elogiaria. E por que não? Se ela ainda condena e resiste ao Senhor, como isso pode ser arrependimento verdadeiro? Agora você entendeu o que é arrependimento verdadeiro. Aquele cujos pecados foram perdoados, mas que continua pecando, não se arrependeu verdadeiramente. Muitos crentes deixam para trás família e emprego para espalhar o Evangelho, mas nunca praticam a verdade ou se submetem ao Senhor. Também não vivem segundo suas palavras. Acha que esse tipo de pessoa se arrependeu de verdade? Eu acho que não. Isso não é arrependimento verdadeiro. Agora você entendeu. Os verdadeiros crentes conseguem fazer sacrifício e se despender pelo Senhor. Mas então, por qual motivo todo o seu trabalho árduo não é elogiado por Deus? Já parou para pensar? Jamais passou pela minha mente. Mas acho que deveríamos tentar ser como Paulo e sair espalhando o Evangelho e dar o testemunho. Não tem nada de errado em fazer isso, hein? Pense um pouco. Por que nós, crentes, fazemos sacrifícios e trabalhamos muito para o Senhor? Não é para entrarmos no céu e sermos recompensados? O que tem de errado nisso? Mas é claro que é para que isso aconteça. Então não está manchado por motivos pessoais? Está alinhado com a vontade de Deus? Isso não é tentar fazer um acordo com o Senhor? Um acordo? Isso mesmo. Todos fazem sacrifícios e trabalham muito pelo Senhor, mas apenas em troca das bênçãos dos céus. Isso não é um grande problema? É verdade. Muito grande, porque isso nunca me passou pela cabeça. Deus vê a profundeza do nosso coração. Então você realmente acha que Ele não veria algo tão importante como essa questão? Deus vê se as pessoas se submetem a Ele de verdade, se realmente o amam, se fazem as coisas apenas em troca de bênçãos ou por Ele. É como a noite e o dia. Explicando assim, acho que eu consigo entender. Todos os nossos sacrifícios e trabalho árduo pelo Senhor não deveriam ser feitos para sermos recompensados no céu. Certo. Deveriam ser para amarmos e satisfazermos a Deus. Nunca tinha entendido isso antes. Agora reflita comigo. Diga. Se uma pessoa acredita no Senhor e seus pecados foram perdoados, e ela faz sacrifícios por Ele e muitas ações boas, essa pessoa se arrependeu de verdade ou não? Eu não sei responder. Por acaso ela ainda peca e resiste ao Senhor? Se ela se submetesse ao Senhor, isso seria arrependimento verdadeiro. Você acertou em cheio. Entender o que de fato é arrependimento verdadeiro não é fácil. Você está certo. Agora imagine isso. Ok. Um momento. Agora eu tenho uma pergunta para fazer a você. Ok, vai em frente. Tudo bem. Nós oramos ao Senhor e tentamos nos controlar o tempo todo. Por que não conseguimos nos libertar do pecado ou nos arrepender? Diga-me, o que está acontecendo? As pessoas ainda têm uma natureza pecaminosa. Natureza pecaminosa? Isso. O Senhor Jesus fez a obra de redenção na era da graça. Assim, nossos pecados são perdoados por meio da fé, mas nossa natureza continua pecaminosa. Acredite. Somos arrogantes, presunçosos, enganosos, egoístas, maldosos e gananciosos. Essa natureza pecaminosa está fortemente agarrada em nós. Vivemos sempre em pecado. E não importa como oremos ou nos esforcemos para nos controlar, não podemos alcançar arrependimento verdadeiro. Então essa é a raiz do pecado? Exatamente. Aí está, irmãos. Próxima semana nós vamos estar com esse tema, com o cumprimento da profecia em Apocalipse 6, versículo 12. O grande e terrível dia do Senhor está chegando, tá? Estamos vivendo as vésperas do arrebatamento da igreja. Quem lê a Bíblia entende o que eu estou falando. Quem desfruta de comunhão com Cristo sabe que nós estamos às portas, tá? Que o arrebatamento da igreja está mais perto do que a sua própria roupa, que está coladinha no seu corpo, não está? Assim está a vinda de Cristo. Então, qual é a mensagem de ordem para mim e para você? Esteja pronto. Prepara-te. Para Israel, lá em Amós 4:12, a palavra de Deus para Israel foi: porque isso te farei, ó Israel, porque isso te farei. Prepara-te
ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Hoje a igreja é o Israel espiritual de Deus. Cristo está voltando. Fica em pé. Deus abençoe você que está conosco.